Buenas noches, buenas noches. E aí, rapaziada? Cês me veem, cês me ouvem? Me ouvem, me veem? Sim, não? Não? Sim? Sim, muito bom. Boa noite, Sofia. Tudo certo. Que beleza. Que coisa boa quando a gente escuta que tá tudo certo, né? Tudo funciona. Que espetáculo isso. Bom, pessoal, então é o seguinte. Espero que vocês estejam todos bem, tá? Espero que vocês estejam na quarentena, em casa. Em casa. Ok? Tá? E, pessoal, vamos continuar com a matéria. Tranquilo? Me digam uma coisa. Tirem uma dúvida minha. Aquela dúvida cruel de todo o começo de aula. Alguém sabe que dúvida que é? Aonde paramos na última aula? Tá, pessoal? Deem uma olhadinha aí. Se eu não me engano, sobre gráficos, calor nos gráficos. Hã? Sério? Área igual a carga total. Ah, não é calor, é corrente elétrica. A gente estava vendo eletrodinâmica. Não é calor, é carga total que isso. Carga. Bah, agora quase eu infartei agora. Tu quase me matou do coração. Se o coronavírus não me matar, a Sofia me mata. Tá? Isso, a gente estava vendo corrente elétrica, tá, pessoal? Então, assim, ó. Vamos dar uma ideia, uma geral. Olha só. A gente estava vendo eletrodinâmica, onde a gente falou sobre carga elétrica bastante na aula passada, tá, pessoal? E daí eu defini com vocês uma coisa chamada de corrente elétrica, tá? Eu vou fazer um resuminho do que a gente viu na aula passada numa folha, tá, pessoal? Eu vou trocar de câmera, ok? Lembrando que quando eu troco de câmera, o som some, mas ele vai sumir só durante um pouquinho, tá, pessoal? Então, olha só. A gente definiu na aula passada. Pera aí, só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu aumento a minha tela aqui. O que a gente viu na aula passada, pessoal? A gente definiu uma coisa, então, chamada de corrente elétrica. Tá? A gente definiu uma coisa chamada de corrente elétrica. Tá? Que eu chamei de I. Tá? Vocês lembram o que era a corrente elétrica? Era o movimento ordenado de elétrons num fio condutor. Tá? Existem outros tipos de corrente, existem correntes em fluidos, tá? Mas a gente está aqui em eletrodinâmica, pessoal. Então, eu estou me orientando para circuitos, tá? Então, corrente elétrica, o que, que é? É tu pegar os elétrons de um fio metálico e orientar o movimento deles, os elétrons livres, tá? Então, lembrando, se tu tivesse um fio, no teu fio tu tem os chamados elétrons livres, se o material for condutor. O que é tu gerar corrente elétrica? É tu fazer com que esses caras se movam todos para o mesmo lado. Eu perguntei para vocês, tá, mas como é que a gente faz para fazer com que todos vão para o mesmo lado? A gente tem que botar aqui uma carga negativa e aqui uma carga positiva. A gente tem que aplicar uma DP nas extremidades do fio. Então, para te ter corrente, é necessário duas coisas. O fio, que é o teu doador de elétrons, e a DDP, que é o que dá energia para esses elétrons. Ok? Tranquilo, pessoal? Isso. Agora a gente vai para. Eu vou dar algumas aplicações de corrente elétrica, principalmente na questão do corpo humano, e vou falar do funcionamento das pilhas e da entra em resistor. É isso que eu achava que a gente tinha parado, tá?
E aí que tá, pessoal, daí como é que a gente fazia para calcular a corrente mesmo? Pegava a quantidade de carga total que cruzasse pelo fio e dividia pelo tempo que essa carga demorava para passar. Ok? Lembrando que a carga total eu posso calcular como sendo o número de partículas vezes a carga elementar dividido pelo tempo. Lembrando, pessoal, que a gente tinha uma unidade de corrente elétrica que tu tinha aqui carga medida em coulomb, tempo medido em segundos, corrente elétrica era medido em ampere. E daí, pessoal, eu falei para vocês que existiam dois tipos de corrente. A chamada corrente contínua e a chamada corrente alternada. E daí a gente parou vendo os gráficos dessas duas correntes. Tá? Então tá, pessoal. Uma das aplicabilidades que a gente pode ter em corrente, pessoal, é no corpo humano. Tá? A gente às vezes pensa que encontra corrente só em fio. Eu vou mudar de câmera, tá? Vou mudar de câmera, volta para mim, volta. Então, assim, pessoal, a gente pode ter, como eu falei, dois tipos de corrente. E quase sempre quando a gente pensa em corrente, a gente pensa em fio. Só que, pessoal, o corpo de vocês ele precisa de corrente para funcionar. Vocês sabiam disso? Onde é que vocês encontram corrente elétrica no corpo de vocês? Em tudo! Em tudo, cara. Em tudo. A tua parte sensorial, ela funciona através de estímulo elétrico. Quando eu pego o meu braço e eu belisco aqui, ó, como é que o meu cérebro entende que eu estou beliscando aqui? O teu cérebro ele é um grande interpretador de correntes elétricas. Então, quando eu belisco aqui no braço, eu gero uma corrente elétrica que viaja pelo meu sistema nervoso, entra pela minha medula, vai até o meu cérebro, e o meu cérebro interpreta essa corrente e transforma essa corrente elétrica numa sensação. Então, toda a minha parte sensitiva... E olha que aqui, pessoal, eu estou falando do tato, tá? Todos os sentidos que vocês têm, eles têm a mesma finalidade. Uma finalidade. Pegar estímulos externos e transformar em eletricidade. Que é o que o teu cérebro entende. Tranquilo? A linguagem que o teu cérebro funciona é interpretar impulsos elétricos. E tanto a questão da sensibilidade dos teus sentidos, quanto a tua questão motora, ela se dá também através de estímulos elétricos. Tá? Por exemplo, quando eu mando uma informação do meu cérebro para o meu braço, braço levanta, braço abaixa, o que gera a contração muscular é tudo eletricidade. Ok? Então eu tenho no meu corpo eletricidade na parte nervosa do meu corpo. Vocês vão ver depois na biologia lá os neurônios, os detritos, os axônios, os potenciais de ação. Vocês vão ter cargas migrando de dentro para fora da membrana. Essas cargas migrando geram o quê? Corrente elétrica. Tá, pessoal? E uma coisa importante, pessoal, que eu acho que vale a pena falar é a questão da corrente elétrica gerar contração muscular, que é o caso do desfibrilador, né? Vocês já sabem o que é um desfibrilador? Já viram um desfibrilador alguma vez na vida? Já usaram alguma vez na vida um desfibrilador? Espero que não, tá? Mas vai saber, né? Às vezes o cara é obrigado, né? O cara não, tem coisa que o cara não escolhe. Tá? Mas o que o desfibrilador ele faz, pessoal? Para quem já deve ter visto em filme. O desfibrilador é um capacitor que tu carrega ele, e quando a pessoa teve uma parada cardíaca, o cara pega e põe no peito do cara e puf. Aquele desfibrilador, pessoal, tu tem uma corrente elétrica enorme num tempo curtíssimo. Então tu tem um pico de corrente. Tá? Para que tu dá um choque no cara que está com o coração parado, pessoal? Alguém saberia me explicar? Porque no primeiro momento tu pensa, pô, o cara está com o coração parado, porque já está fudido, né? Um choque no louco, vai tomar no cu, né? Pessoal, qual é a função do desfibrilador? Olha o que eu acabei de falar para vocês. A nossa musculatura funciona através de impulso elétrico. O que gera a contração muscular no nosso corpo é corrente elétrica. O teu coração está parado, o teu coração é um músculo. Como eu não tenho como abrir as tuas costelas, pegar o teu coração e fazer ele bater com a minha mão, eu dou um choque por fora. O teu coração vai dar uma única contraída
e tu espera que essa única contraída faça o coração voltar ao ritmo normal. Tá? Todo mundo entendeu qual é a moral do desfibrilador? Sim? Não? Dúvidas do desfibrilador, pessoal, do funcionamento? Tranquilo, né? Barbadinha, né? Tá? Então, olha só, pessoal. Vamos agora para entender o funcionamento da bateria. Tá? Entender qual é a moral da DDP. Eu tinha falado para vocês o seguinte, né? Eu vou mudar de câmera de novo, tá? Vou mudar de câmera. Ó. Eu tinha falado para vocês que os elétrons irem para um determinado local, eu tenho que ter uma DDP, que é um lado positivo e um lado negativo. Então tá. Vamos definir DDP. Pessoal, na verdade, DDP tem vários sinônimos, tá? DDP tem vários sinônimos. Tu pode ter a chamada DDP, tu pode ter a chamada voltagem, tu pode ter a chamada tensão elétrica, ou tu pode ter também a chamada força eletromotriz. Tá? Pessoal, todas essas expressões, elas são sinônimos. Tudo bem que, assim, se a gente for entrar a fundo, tem uma pequena diferença, por exemplo, força eletromotriz e DDP, na origem. Mas assim, ó, eles não vão perguntar isso para vocês em prova. É importante vocês se ligarem que todas essas coisas estão falando basicamente do mesmo conceito. Tá? Então, olha só. DDP o que é? Diferença de potencial. Eu vou repetir agora. Ó, diferença de potencial, força eletromotriz. Força eletromotriz. Dá para entender qual é o significado de força eletromotriz, né? É uma força que te dá motricidade aos elétrons. Tranquilo? É uma força que te dá motricidade. O que vocês entendem como motricidade, movimento, né? É uma força que movimenta os elétrons. Isso é força eletromotriz. Então, olha só, tudo sinônimo. DDP, voltagem, tensão elétrica, força eletromotriz. Então, olha só, pessoal. Eu vou partir do exemplo de uma pilha e vamos desenvolver a ideia, pode ser? Travou aqui. Travou. Como é que tá aí? Tá ruim? Opa. Mais alguém travou? Tá. Então, olha só, pessoal. Primeiro, quem te dá DDP, eu já falei na aula passada que é a pilha, tá? O lado mais da pilha é o lado do tiquinho aqui, né? O lado positivo, esse é o lado positivo da pilha. Esse aqui não tem tiquinho, é o lado negativo da pilha. Ok? Pessoal, as pilhas, elas têm uma simbologia na prova. Eles não vão ficar desenhando isso aqui para vocês o tempo inteiro, tá? Você sabe qual é a simbologia de uma pilha? Duas placas paralelas de tamanhos diferentes. Sendo que a tua placa com tamanhozinho menor é o lado negativo da pilha. E a barrinha maior é o lado positivo da pilha. Então, essa barrinha aqui, tá lembrando, associando esse lado, essa barrinha aqui, tá associada a esse lado aqui. Tranquilo? E aí que tá, pessoal. Vocês sabem qual é a DDP que uma pilha dá? Vocês já pararam para ler de uma pilha dessas aqui? Uma pilha palito? Ou uma pilha AA? Alguém sabe qual é a DDP de uma pilha aí? Ai, Zé, tem que decorar isso para a prova. Não, eu só estou perguntando, sim. Você sabe qual é a DDP de uma pilha? Nunca pararam para ler as especificações de uma pilha? Uma pilha, pessoal, depois vocês podem pegar aí, tá? Pega o controle remoto da TV, tá? Pega a pilhazinha da tua lâmpada de LED. Isso vai estar escrito nela, tá? Eu não vou pegar aqui, pessoal, para mostrar para vocês. Eu espero que vocês acreditem em mim, tá? Mas olha só.
Uma pilha te dá uma diferença de potencial de 1,5 volt. Tá? Primeira coisa, o que é uma diferença de potencial de 1,5 volt? Pessoal, primeiro, o que é uma diferença? Você sabe o que é uma diferença? É uma subtração, né? Se eu quiser saber a diferença entre essas duas canetas, eu pego essa caneta e te subtraio dessa. Então, uma diferença é uma subtração. Então, a DDP de uma pilha ser 1,5, isso significa que eu pegar o potencial desse lado e subtrair, diminuir do potencial desse lado, diferença, tu vai ter que encontrar 1,5. Vocês vão ver depois na química como é que aparece essa DDP de 1,5, tá, pessoal? Mas vocês já viram a pilha alguma vez na vida na química? Que trabalha com oxirredução? Já viram isso na química em algum momento? Um lado oxida, outro lado reduz, um lado perde elétron, um lado ganha elétron. Não? Tá. Como eu estou falando, pessoal, vocês vão ver isso depois na química. Eu não vou entrar nessa área do que está acontecendo dentro da pilha. Mas aparecer esse 1,5 volts, aqui dentro está tendo reações químicas. Ok? Está tendo reações químicas aqui dentro para aparecer esse 1,5. Tá, mas o que eu quero dizer para vocês é uma diferença. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Para facilitar a minha vida, como isso é uma diferença, eu posso então te dizer o seguinte. Se uma pilha me dá uma diferença de 1,5, é como se eu tivesse 1,5 volts desse lado da pilha e 0 volt desse lado. Todo mundo concorda comigo que se eu tenho 1,5 volt de um lado e 0 volt do outro, eu tenho uma diferença de 1,5? Alguém se opõe a isso? Não, né? Então, olha só. Eu vou dizer, então, que uma pilha te dá uma diferença de potencial de 1,5 volts. E aí é que tá, pessoal. A letra que eu vou expressar para diferença de potencial é a letra U. Tá? U. Vou botar aqui, ó. DDP é U. Tá? Mas agora eu vou te fazer uma outra pergunta. O que é 1,5 volts? Agora eu peguei ali no calo. Vocês já ouviram a unidade de volt, né, pessoal? Todo mundo já ouviu a unidade de volt? Todo mundo já ouviu? Eu acredito que sim. Na selva. Vocês não escutaram a unidade de volt em algum momento, né? Vocês encontram volt aonde, além de pilha? Alguém saberia me dizer? Alguém saberia me dizer algum outro local que vocês encontram volt ou voltagem além de pilha? Chuveiro, tomada, muito bom. Então tá. Então vocês veem que a unidade de volt é uma unidade cotidiana, luz, perfeito. Mas agora eu te pergunto, você sabe o que é 1,5 volts? O que é esse volt aqui? Qual o significado da unidade volt? Pessoal, eu vou dizer assim, ó, é importante vocês saberem o significado dessas coisas, tá, pessoal? Ó, minha câmera saiu de foco. Para que ela vai voltar pro foco de novo. Espera aí. Volta. Olha aqui, rapaziada. Eu vou dizer para vocês o seguinte, ó. Vamos supor que tu tenha 1 volt, tá? 1 volt. A definição de volt é tu dar 1 joule para cada coulomb de carga. Tranquilo? Então tá, lembrando da nossa aula passada, pessoal. O que é um coulomb de carga mesmo?
Um coulomb de carga é um elétron? Um coulomb de carga é um elétron, pessoal? Não, né? A gente já falou sobre isso na aula passada. Um elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Para tu ter um coulomb, tu precisa de 6 vezes 10 na 18 elétrons. Como que eu faço para ouvir? Tá sem som, pessoal? Opa, o. Tá sem som? Ah, Giovanni, não sei como é que tu faz pra ouvir, cara. Será que não é teu computador que tá com volume baixo? Dá uma olhada aí. Pois é. Tá? Então, olha só, pessoal. Um coulomb é isso aqui de elétrons, tá? A gente já tinha falado isso na aula passada. Então tá. Volta para a unidade de volt. A minha gata tá assim, ó, enlouquecida. O que é um volt, pessoal? É 1 joule por coulomb. Coulomb é carga. Joule é unidade de quê? Coulomb é carga. Joule é unidade de quê? Energia. Então, o que é um volt? O que é um volt? É tu dar energia para tua carga. É isso que a pilha faz. Olha só. Tá vendo a pilha? A pilha tem um monte de energia armazenada, tá, rapaziada? Energia armazenada. Essa energia armazenada na pilha, ela tá na forma de energia química, tá? Que é um tipo de energia que existe, tá, pessoal? Quando eu ligo a pilha num fio, a pilha dá energia para os... A pilha está dando energia para a minha carga. Isso é que é voltagem. Tu dá energia para a carga. E daí o que a tua carga faz? A tua carga pega essa energia e se move. Ok? Então, olha só, pessoal, olha só. Vou voltar para a nossa pilha. Olha para a pilha aqui. Se do lado da pilha eu tenho 1,5 volts, isso quer dizer que a cada 1 coulomb que sair daqui, ele está levando consigo 1,5 joules de energia. Todo mundo entendeu? Cada coulomb que estiver saindo daqui vai estar transportando 1,5 joules de energia. Tá, e o que é a minha pilha ter 0 volt desse lado? Quer dizer que a cada coulomb que chega aqui, ele está transportando 0 joules de energia. Então, olha, pessoal, a bateria, qual é que é a moral da bateria? Do lado dela, estão saindo com energia. Do outro lado da pilha, os teus elétrons estão chegando sem energia. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Eu vou dar um tempinho para vocês refletirem sobre o que eu estou dizendo. 5 segundos. Todo mundo está entendendo? Sim?
Então, qual é a moral da pilha? Um grande fornecedor de energia. Tá, e para quem é que a tua pilha fornece essa energia? Para os elétrons. Vamos pegar outro exemplo de voltagem, pessoal. Olha só. Vou pegar outro exemplo de voltagem. Quando eu perguntei para vocês se vocês já tinham escutado falar sobre volt, alguém falou ali o Fernando na tomada, né? Então tá. Tomada. Tá? Você sabia que os buraquinhos na tomada tem nome? Alguém sabe qual é o nome dos buracos da tomada? Algum de vocês sabe qual é o nome dos buracos da tomada? Escrevam aí. Fase neutro. Isso aí. Ó, tu tem o fase, e tu tem o neutro. O fase, ele vai ficar oscilando, tá? Entre mais 110 volts e menos 110 volts. Enquanto o teu neutro tá zerado. Tranquilo? Você sabe como é que se descobre qual é o fase e qual é o neutro? Alguém sabe? Como é que se descobre como é que é o fase e qual é o neutro dos buracos? Alguém sabe? Alguém sabe como faz para descobrir qual é o fase e qual é o neutro? Pessoal, eu vou dizer para vocês que existem maneiras, tá, de descobrir qual é o fase e qual é o neutro. Tem uma que é bem simples, que é usando uma coisa chamada de chave teste. Vocês já viram uma chave teste na vida? Ela é uma chave de fenda que tem uma bundinha com uma lâmpadazinha, tá? Uma chave de fenda com uma bundinha que tem uma lâmpada. Quando tu coloca essa chave no buraco, aqui ou aqui, no buraco que tu colocar a chave e a lâmpada acender, é o fase. A chave, o buraco que tu colocar a chave e a lâmpada não acender, é o neutro, tá? Acredito que você já deve ter visto eletricistas usando isso, tá, pessoal? Ou técnicos em eletricidade usando uma chave teste. É uma chave de fenda com uma lâmpada na bunda, tá? Essa é uma das maneiras de vocês descobrirem qual é o fase e qual é o neutro. Tem uma outra maneira, pessoal, que eu não aconselho muito vocês fazerem, que é meter um dedo no buraco. Vai ser um pouco mais doloroso do que a chave teste, tá? Mas, tipo, se eu pegar meu dedo, socar nesse buraco e socar nesse buraco, eu descubro qual é o fase. Como? Alguém sabe? Se eu meter o meu dedo no fase, o que acontece? Se eu meter o meu dedo no fase, o que acontece? Choque no fase. E se eu meter o meu dedo no neutro? Se eu meter o meu dedo no neutro, o que acontece? Nada. O neutro ele não é energizado. O neutro ele não é energizado, então não toma um choque. Tranquilo? Tá, mas o que quer dizer isso aqui? Quer dizer, pessoal, que a cada Coulomb que sai daqui, ele sai transportando 110 joules. Os elétrons que estão saindo daqui, eles estão transportando energia. E os que estão vindo para cá, para o neutro, 0 joule. Então, pessoal, essa é a moral da tomada. Essa é a moral da tomada. Eu vou ter o fase energizado, dando energia para os elétrons, enquanto o neutro está zerado. Todo mundo entendeu, pessoal, o funcionamento? Todo mundo entendeu? Não. Perguntem aí rapidinho, se questione aí rapidinho, tranquilinho? Mas agora eu te pergunto, pessoal. Olha só. Tá, dentro entra as tomadas que tem mais de 2 buracos, é o terceiro. Peraí, deixa eu mudar, vou mudar de câmera, tá, pessoal?
Rapaziada, as tomadas que tem mais de 3 buracos, alguém sabe qual é o nome do terceiro buraco? É o terra, né? É o aterramento, ok? Esse aterramento, pessoal, eu vou deixar para discutir ele com vocês quando a gente chegar em eletrostática, tá? Mas, basicamente, o fio terra, ele tem uma finalidade. Pegar qualquer quantidade de carga eletrostática que está no teu aparelho e tirar ela do teu aparelho, tá? Eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês, tá? Em algum momento da vida de vocês, vocês mexendo no computador de vocês, foi plugar um teclado, plugar o fone de ouvido, foi mexer lá no gabinete do computador, tomou um choque. Tipo, não um choque assim de morrer caído na. Tipo um choquezinho no dedo. Ai, tomei um choque ao mexer na casca do computador. Alguém já tomou choquezinho? Sim? É para isso que o fio terra tá lá. Que é esse terceiro buraco da tomada. Quando o teu computador ou quando o teu aparelho elétrico está em funcionamento, ele pode acabar criando uma quantidade de carga eletrostática nele. Para essa carga não ficar nele e tu não tomar esse tipo de choque, tu dá um caminho para essa carga ir embora. Esse caminho é o fio terra. Tá? Deu para entender? Esse é o terceiro buraco da tomada. Mas assim, ó, eu vou voltar a falar disso de novo quando a gente entrar em eletrostática, tá, rapaziada? Pode ser? Eu não quero me apegar muito ao terra agora, porque o terra está muito mais ligado à eletrostática do que à eletrodinâmica. Tá? Tá, mas agora olha só. Eu vou voltar para o meu desenho, tá, rapaziada? Olha só, segura um pouquinho. Volta para minha tomadinha aqui, rapaziada. Mas agora eu te pergunto, tá? Então, se tu tem a tua tomada ou fase te dando energia, os elétrons saem desse buraco com energia e chegam nesse aqui sem. Agora eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Para onde foi essa energia? Porque olha só, pessoal, eu acredito que você já deve ter escutado alguma vez na vida, tá? Mas tem uma coisa que é uma das coisas mais importantes dentro da física, diria eu, né? Que é o chamado PCE. Já ouviram falar do PCE? Princípio da conservação da energia. Você sabe o que diz o princípio da conservação da energia, pessoal? Não é tão difícil de deduzir, né? O princípio da conservação da energia te diz que a tua energia é uma grandeza que se conserva. Isso quer dizer, ela não pode nem sumir e ela não pode nem se multiplicar. Ok? Então tá. Tá lá a tua tomada, o fase dando energia para os teus elétrons. Eu te pergunto, pessoal, onde é que vai parar essa energia que a tomada te dá? Se a tomada e a pilha... De novo, eu posso pensar no caso da pilha também, tá? Ó. Se a tomada ou a... Não, óbvio, é isso que eu quero que você me diga. Pessoal, a energia está indo para o aparelho que vocês estão ligando aqui. Todo mundo concorda? E o que vocês podem ligar na tomada? Daí tu entra num universo de coisas, né? Por exemplo, se eu ligar um aparelho de som, essa energia elétrica vai se transformar em quê? Sonora. Concorda? Se eu ligar uma TV, essa energia elétrica vai se transformar em luminosa e sonora. Então, pessoal, essa energia que a tomada dá, quando vocês plugam alguma coisa na tomada, essa energia vai fazer o teu aparelho funcionar e vai acabar se transformando em outros tipos de energia. Pessoal, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, ó. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês, quando liga algo na tomada, muitas coisas dessas que vocês ligam na tomada servem para uma coisa: aquecer. E todas as coisas que vocês ligam na tomada para aquecer
está transformando essa energia elétrica em energia térmica. Ok? Vocês saberiam me dizer coisas que vocês ligam na tomada para aquecer, que transforma a energia elétrica em térmica? Me escrevam aí. Coisas que vocês liguem na tomada para aquecer, que transforma a energia elétrica em térmica. Tá, para. Fogão. O fogão é elétrico, né? O fogão de gás não, né? O fogão a gás, ele não pega energia elétrica para esquentar, né? Ele pega energia química do gás, né? Da combustão, né? Estufa, ó, fogão elétrico, estufa, que mais? Aquecedor, os aquecedores, esses. É que tem vários. Micro. Ah, tá. Para um pouquinho. Assim, o micro é um caso especial que nem o fogão a gás, pessoal. O micro, ele vai funcionar, não é bem por ressonância, tá, pessoal? Mas ele não tem uma geração de transformar energia elétrica em calor. Ele vai transformar essa energia elétrica numa onda eletromagnética que, ao ser absorvido pelo corpo, se transforma em calor. Não, mas eu estou pensando em outras coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Coisas que vocês ligam na tomada para aquecer, tá? Vou mudar de câmera, tá, pessoal? Olha só. Só coisa que vocês ligam na tomada para aquecer, tá? Boa. Chapinha, secador de cabelo, torradeira, estufa, forno elétrico, chuveiro, tá? Chuveiro elétrico, né? Tem chuveiro a gás também, tá, pessoal? Mas daí a gás é outra coisa, tá? Tu tá usando a energia química da combustão do gás para esquentar. É a mesma coisa do fogão, tá? Então, chapinha, secador de cabelo, estufa, lâmpada. Vocês lembram das lâmpadas, aquelas de tungstênio, aquelas lâmpadas que aqueciam, as lâmpadas de filamento? Também. Tu liga na tomada, vai esquentar. Ela emite luz, mas ela precisa chegar na temperatura de 1000 e poucos graus para começar a emitir luz. Então ela brilha por aquecimento. Então, pessoal, todos esses aparelhos que eu falei para vocês, chapinha, secador de cabelo, estufa, ferro de passar roupa, chuveiro, lâmpada de filamento, torradeira, forno elétrico. Pessoal, todos esses dispositivos eles têm a função de pegar a energia elétrica dada pela tomada e transformar essa energia elétrica em calor. Ok? Só que eu vou dizer uma coisa, pessoal. Para o teu dispositivo conseguir fazer isso, ele obrigatoriamente tem que ter... Espera aí. Ele tem que ter dentro dele... Vamos dar... Ele tem que ter dentro dele, para transformar a energia elétrica em calor, ele tem que ter dentro dele o chamado resistor. O resistor, pessoal, ele é um dispositivo elétrico que ele tem exatamente essa finalidade. Pegar a energia elétrica da tomada e transformar essa energia elétrica em térmica. Tranquilo? Alguém já viu um resistor na vida? Alguém já viu um resistor na vida aí, pessoal? Pelo amor de Deus, rapaziada, se vocês têm aquelas estufas que quando tu liga elas, elas ficam alaranjadas, ela tem uma molinha que fica laranja. Sabe o que é aquela molinha que fica laranja? Aquilo é o resistor. Tá? Alguém aqui já trocou uma resistência de chuveiro, pessoal? Vocês já tiveram trocado de resistência de chuveiro? A resistência de chuveiro é um resistor, pessoal. Tá? Que é aquela molinha. Então, olha só. Se tu abrir o teu chuveiro, para quem tem chuveiro elétrico, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Se tu abrir o teu chuveiro, tu vai ver que dentro do teu chuveiro vai ter uma molinha assim, ó. Fui tentar uma vez, quase morri. Tá, assim, ó.
independente se vocês sabem trocar resistência de chuveiro ou não, pessoal, se um dia vocês forem tentar trocar, vocês sabem qual é a dica mais importante? Desliga a chave geral. Para não dar merda, tá, pessoal? Para não dar merda. Tá? Se o cara nunca trocou na vida e vai trocar pela primeira vez, o cara tem que ter, né? Saber os fios ali, qual é o. Porque o chuveiro vai ser 3 fios, né? E tu vê na parede, quase sempre tem 2. Tem que saber o que tu vai fazer com o terceiro. Mas olha só, pessoal. Primeira coisa é desligar a chave geral para não ter risco de morte, tá? Aí que tá, pessoal. Se tu for ver no teu chuveiro, a tua resistência vai aparecer algo assim, ó. É uma molinha. Tá? Espera aqui, pessoal. Eu tenho uma resistência aqui. Segura. Me dá 2 segundos que eu vou pegar uma resistência que eu tenho aqui na cozinha, tá? Segura só um pouquinho. Olha aqui, rapaziada. Para quem nunca viu uma resistência de chuveiro na vida, isso é uma resistência de chuveiro, ó. Estão vendo, ó? Isso é uma resistência de chuveiro, ó. Então, para quem nunca viu uma resistência na vida, eu apresento para vocês. Alunos, resistência, resistência, alunos. É esse fio aqui, ó. E tu sabe qual é a moral desse fio? Quando ele passar uma corrente por ele, ele vai esquentar. Só que agora, olha só, pessoal. Tu não vai encontrar na tua prova uma molinha assim. Quando tu encontrar um resistor na prova, ele vai ter a seguinte simbologia, ó. Ele vai ser isso. Tá? Ele vai ser uma molinha assim. Isso é o teu resistor. E, de novo, para que serve um resistor? Vamos agora acompanhar tudo que eu estou falando para vocês, tá, pessoal? Olha só. Tá aqui minha pilha. Ok? Vamos supor que a minha pilha está me dando uma tensão de 10 volts. Tu vai pegar um fio, ligar esta pilha num resistor. Certo? Tua pilha vai ser o teu fornecedor de energia. Se eu tenho 10 volts, quer dizer que desse lado, a cada 1 coulomb que sai daqui, ele sai com 10 joules. Desse lado, cada coulomb que chega aqui, chega com 0 joule. Então tá. Só que eu estou ligando uma pilha num fio. Então o que vai acontecer? Vai aparecer uma corrente elétrica. Tranquilo? Essa corrente elétrica vai sair da pilha, transportando energia, vai passar pelo teu resistor e vai chegar do outro lado dele sem energia. E daí eu te pergunto, para onde foi essa energia, meu Deus? Se transformou em calor. Essa é a moral da resistência do resistor. Transformar energia elétrica em calor. E aí que tá, pessoal, esse efeito aqui, esse efeito tem um nome. Alguém sabe como é que é o nome desse efeito? Esse efeito tem um nome. Joule. Efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule é tu transformar energia elétrica em energia térmica. Ah, Zé, isso aqui só acontece em resistor. Não, pessoal. Se vocês quiserem dar uma procurada depois na internet, procura no YouTube, choque elétrico. Pessoal, vocês procurem no... Mas assim, ó, tem cenas bem fortes, tá, pessoal? Vou dizer pra vocês, tá? Vou trocar de câmera, tá?
Procurem depois, pessoal, no YouTube. Estou dizendo pra você, quem não gosta de cenas fortes, não vê. Mas, pessoal, tem vários casos de choque elétrico que a pessoa morre, sabe como? Torrada. Torrada. Por quê? Efeito Joule. Tu tem uma corrente passando muito grande pelo corpo da pessoa, essa corrente, quando passar pelo corpo da pessoa, faz a temperatura dela subir e o cara morre torrado. Torradinho. Tranquilo? Então isso é o efeito Joule. Mas daí vocês devem estar se perguntando assim, né? Tá, mas José, tudo bem. Mas por que quando os elétrons passam por dentro do resistor, o resistor tende a esquentar? O que está acontecendo lá dentro? Vou trocar de câmera, tá, pessoal? Segura aí. Voltei aí, pessoal. Caiu aqui. Não sei o que aconteceu. Deu merda aqui. Todo mundo me escutando de novo? Todo mundo me vendo? Escutando? Vendo? Então, olha só, pessoal. Então, imagine que isso aqui é o teu resistor, tá? Aqui estão os teus elétrons vindos da pilha ou da bateria acelerados, tá? Só que olha só, pessoal. O teu resistor, ele é um sólido. Se o teu resistor, ele é um sólido, ele tem átomos ligados uns nos outros que constituem esse sólido. Quando esses elétrons aqui, acelerados pela bateria, vão tentar passar por dentro desse cara, esses louquinhos aqui vão começar aqui, ó. Pim, pom, pão, pim, pom.